A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Cadê? Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, meus amados, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Meu Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença, Senhor, mais uma vez, com alegria no nosso coração, Pai. Com temor, tremor, Pai querido, desejosos, Pai, de desfrutar da sua presença, de te servir, de te agradar, Pai querido. Senhor, Pai, ache graça em nós, meu Deus amado. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai. Livra-nos, Pai amado, da força do pecado, Pai querido. Livra-nos, Pai, de todas as setas do maligno, meu Pai. Ajuda-nos a caminhar contigo em santidade, Senhor querido, porque a tua palavra nos garante que não há outra maneira de caminhar contigo senão em santidade. Meu Pai, perdoa-me, Pai, perdoa os teus filhinhos, santifica o ministério Alicerce, cada membro desse ministério, Pai. Santifica os pastores, os obreiros, Pai, os membros, Pai, os simpatizantes, Pai, esses que fazem parte, Pai, desse programa, meu Pai, abençoa, meu Pai, santifica-nos, Pai. O Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Por isso nós temos a certeza, a fé que é a certeza de que o Senhor está no nosso meio, pois estamos em seu nome, Pai. É ao Senhor, Pai, que nós entregamos a nossa vida, os nossos planos, nossos sonhos, tudo que temos e tudo que somos, Pai. São os seus sonhos que nós queremos viver para nós, Pai, porque cremos que são infinitamente melhores do que os nossos, Pai. Oh, meu Pai, recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Receba, Senhor querido, toda a gratidão do nosso coração, meu Pai. Ajuda-nos a sermos sinceros, Pai, porque o Senhor é onisciente, o Senhor conhece cada pensamento, Pai. As intenções do nosso coração, o Senhor tem tudo, Pai, diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos a nos assemelharmos cada vez mais a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a Te glorificarmos, a fazer o Seu nome conhecido, Papai. Que as pessoas, elas olhem para mim, elas olhem para nós e não vejam mais a velha criatura, Pai, o carnal, o almático, Senhor, mas vejam o Senhor, o homem espiritual, Pai, o cidadão dos céus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço pela minha vida e pela vida desses Teus filhos, Pai. Toca, Senhor, nas famílias, Pai. Toca nos casamentos, Pai. Toca na vida dos filhos, dos pais, dos irmãos, meu Deus. Em nome de Jesus, restaura, meu Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, restaura os relacionamentos, Pai. Toca, meu Pai amado, se há alguma divisão, separação, mágoas, ressentimentos, brigas, contendas, que caiam por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Que se estabeleça a Tua paz. Se tem alguém enfermo nos acompanhando, Pai, ou algum familiar enfermo, meu Pai amado, toca com Tua mão poderosa, Senhor. Envia, meu Deus, o Teu anjo, Pai, para curar, libertar, Senhor, para remover a enfermidade, a dor, a inflamação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo cura, libertação. Sejam abençoados, queridos. Seja tocado pelo meu Deus, em nome de Jesus. Se você puder, coloca a tua mão no lugar da tua enfermidade, onde você está sentindo dor ou um caroço, em nome de Jesus Cristo, que a sua mão seja agora a mão de Deus, em nome de Jesus Cristo, para curar, para libertar, para desfazer toda a obra do maligno. Todo o poder da dor, da enfermidade, seja desfeito agora, em nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Eu creio, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, sejam abençoados. Aonde vocês estiverem, sejam abençoados em todas as áreas das suas vidas. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pega o copo com água ali, queridos. Peguem um copo com água ali. Vamos fazer a nossa oração com um copo com água. Apresenta ao Senhor, meus amados. Glória a Deus. Que possa dar vitória. Pai querido, abençoa essa água que teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Transforma, Pai, no remédio que eles precisam, Senhor querido. Que esse remédio, Senhor, entre no mais íntimo, no interior do corpo dos teus filhos, trazendo curas, trazendo vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, quem beber dessa água será curado, será abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tomem posse da bênção, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Quero pedir que os irmãos compartilhem, curtam, comentem, queridos, a live, tá? O comentário de vocês é muito importante. Se inscrevam, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você puder indicar esse canal para mais alguém. Esse canal tem o intuito de evangelizar, queridos, né? Ministrarmos, crescermos no conhecimento, na graça, né? Da palavra de Deus. A palavra de Deus nós cremos que é o alicerce que nós temos para conhecer a Deus, né?
Dessa maneira nós não ficamos na mão de nenhum homem, né? Nenhum pseudo ungido, né? Existem sim muitos homens cheios do poder de Deus, mas toda a glória pertence a Deus. A glória do homem de Deus é Deus, né? Então a palavra de Deus é que nos garante se nós estamos no caminho certo, tá, querido? Seja qual for a religião, a palavra de Deus é o nosso alicerce, especialmente, né, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os 4 evangelhos de Jesus que mostram, né, indicam, nos ensinam, né, as profecias, o nascimento, os ensinamentos, né, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a direção que ele deu à sua igreja. Glória a Deus. Então Deus abençoe cada um de vocês, meus amados, cada cidade que você está nos acompanhando ali, Deus abençoe vocês, tá bom, queridos? Se vocês puderem ali dar um oi, colocar a cidade que você está também, tá bom? Podem fazer em nome de Jesus. E Deus abençoe vocês que estão sempre conosco aqui. Deus abençoe vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza, né, pelo fato de vocês estarem aqui ouvindo, vocês estão sendo abençoados, né? Estão crescendo aí no conhecimento da palavra de Deus. Todos nós estamos, né? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos continuar, queridos, né? A partir do Salmo capítulo 8, tá? Salmo capítulo 8, né? Glória a Deus. Vamos então começar a nossa leitura. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Aleluia, né, queridos? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança, né? Jesus, ele traz esse versículo, né, esse salmo, né, quando ele diz, você nunca escutou, né, onde está escrito que dos lábios das crianças e recém-nascidos, né, o Senhor seria glorificado, né? De fato, no Salmo 8, no versículo 2, ó, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, ó, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários. E para que isso? Para silenciar o inimigo que busca a vingança. Versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, olha que lindo isso, querido, né? A lua e as estrelas que ali firmaste. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Meus amados, imagina o salmista, né? Nesse caso é o Davi, o rei Davi, né? Mais uma vez, falando, quando ele olha para o céu, a grandeza do céu, a glória do céu, querido, né? As estrelas, o sol, a lua, todas fixadas pela palavra do poder de Deus, meus amados, né? Aí ele para pensar e fala assim, quem é o homem para que Deus se importe com ele, né? E mais, e o filho do homem para com ele te preocupes? Quem somos nós, queridos, para que Deus nos ame tanto assim, queridos, a ponto de enviar o seu filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar das garras de Satanás? Que amor maravilhoso, queridos, né? Hoje, né, eu posso falar por mim, né? Quem sou eu para que Deus hoje, né, me chamasse para o ministério, tivesse aí a oportunidade de ensinar outras pessoas de acordo com a sua palavra, né? Quem sou eu para dizer que sou filho de Deus? Quem sou eu para dizer que sou santificado no sangue de Cristo, né? Eu falo pela igreja, mas especialmente por mim mesmo, né? Quem sou eu para dizer que sou um homem de Deus, né, queridos? Tantas coisas erradas nós fizemos no passado. E Deus, ele simplesmente nos perdoou, nos lavou e nos deu autoridade, né? Derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida, o Espírito Santo, queridos, a presença dele em nós. Versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, né? Que ele fala assim dos anjos, né? Na versão Ara, né? Então Deus fez o homem um pouco menor que os anjos ou seres celestiais e o coroaste de glória e de honra, coisa que não coroou os anjos, né? Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Todas as obras das mãos de Deus, Deus colocou o homem para dominá-las. Sobre os seus pés, tudo puseste. Sobre os pés de quem? Do homem, queridos, né? Que interessante, meus amados, né? Porque se nós pararmos para pensar, já parou para pensar, queridos, por que o Satanás odeia a nós tanto assim? Por que ele não gosta de nós, queridos? Ele se colocou como inimigo, como adversário, né? Por que ele fez isso, queridos? Né? O que você fez para o Satanás te odiar tanto? Não é o que você fez, é quem você é, queridos, né? Porque Deus, ele criou todas as coisas, queridos, né? E ele colocou ali o Adão ali, por exemplo, no jardim do Éden, no paraíso, ele colocou para dominar sobre todas as coisas.
ia lá todos os dias, né, face a face, falar com Adão, face a face, conversar com seu amigo. E quando Adão caiu, né, por causa de Satanás, da influência do maligno, Satanás incorporado na serpente, né, através da Eva também, que ali foi um mensageiro de Satanás sem saber, né, foi enganada também. Deus, ele traçou um plano de resgate, e isso inclui o Filho de Deus, o unigênito de Deus, Jesus, o Messias, queridos. Olha que lindo isso. Mas Satanás, quando a soberba, o orgulho entrou no seu coração, né, no céu, não teve plano de resgate para ele, somente uma condenação. Ou seja, queridos, né, a importância que Deus deu a nós, isso também é um motivo que Satanás nos odeia tanto, porque isso está no coração dele hoje, né? Então, não tem um motivo, né? O motivo é simplesmente quem você é. Não é o que você fez, mas quem você é. Lindo isso, né, queridos? Vou ler de novo aqui, ó. Tu fizeste o homem, nós estamos falando do homem, ó, vamos ler de novo. Eu pergunto, quem é o homem para que com eles te importe? E quem é o filho do homem para com ele te preocupes? Né? O homem e seus filhos, né? Sua descendência. Tu o fizeste o homem um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Queridos, olha quanta autoridade Deus nos deu. E você já ouviu aquela expressão, se o fulano está comendo pão que o diabo amassou? Por que ele está fazendo isso? Isso é real de fato mesmo, né? Que significa essa expressão? É que o diabo está fazendo essa pessoa sofrer, porque o que Deus fez para essa pessoa, quer dizer, é muito grande. Vou ler novamente. Ó. Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais, mas fez o quê? O coroaste de glória e de honra. Deus nos deu muita autoridade, que muita autoridade Deus nos deu. E por que o ser humano hoje está sofrendo de depressão, de angústia, um contra o outro, sendo oprimido, oprimindo e sendo oprimido? Não é verdade, queridos? Por que o ser humano está sofrendo tanto essas guerras, que você vê quantos seres humanos, vidas ceifadas, queridos, né? Essas enfermidades, as epidemias, muitas vezes criadas, né, pelo próprio Satanás mesmo, né, que usa homens também. Ou seja, por que tudo isso, queridos, né? Porque o ser humano ele está deslocado daquilo que Deus fez, ele criou ele para ser. Deus nos criou para dominar sobre todas as coisas. Foi essa direção que Deus deu a Adão, né? E multiplicar, né, encher a terra e dominar sobre todos os peixes, sobre todos os animais, sobre tudo que há, toda a criação. E o ser humano hoje, ele tem medo, querido, de animais. Imagina que os animais chegavam perante o Adão, que eles se prostravam perante o Adão. E o Adão deu um nome a cada um deles. Hoje o ser humano tem medo do leão, tem medo da onça, tem medo do rinoceronte, tem medo do hipopótamo, tem medo de um monte de animais. Tem o ser humano, o homem, que tem medo do sapo, da barata, da cobra. Tem medo, queridos. Imagina a barata bota marmanjo para correr. O que é isso? É uma inversão daquilo que Deus criou. Ou seja, o diabo ele está pisoteando no homem. Hoje tem homem que não quer ser homem. Mulher que não quer ser mulher. Tudo isso faz parte de um plano satânico, queridos. Para fazer o quê? Para tirar a autoridade que Deus deu ao homem. A autoridade original, o plano original de Deus para o ser humano, queridos. Ele nos colocou como filhos dele. Olha que lindo isso, queridos. Aí ele diz assim, ó. Tu fizeste o homem dominar sobre todas as obras das tuas mãos. Deus deu tudo isso aqui, mas por que o homem tá sofrendo? Porque ele está deslocado. Ele não conhece o seu Criador, tão pouco o que Deus fez para ele. Para ele, né? Ó, todas as obras de tuas mãos, sobre os teus pés, tudo puseste o quê? Sobre os pés de quem? Do homem. Ele colocou todas as coisas sobre os nossos pés, autoridade sobre os nossos pés. O que isso significa? Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Glória a Deus por isso, né, queridos? Eu tenho uma notícia para vocês, tá? Por mais que nós fomos deslocados, queridos, tá? Deslocados da vontade do Senhor, estávamos sofrendo, sendo oprimidos, oprimindo e sendo oprimido, né? Quem oprime também é oprimido, tá, queridos? Porque o diabo está no controle de tudo isso, está fazendo todos sofrer, ainda que alguns achem que tem alguma vantagem por algum tempo, tá? Mas fora da vontade de Deus é opressão, é sofrimento, tá? Deus enviou seu filho Jesus. Quando Jesus ele veio a essa terra, ele não veio superpoderoso. Ele não veio, queridos, com um poder além do ser humano para que...
olha, ele tivesse alguma vantagem. Pelo contrário, ele nasceu pela barriga de uma mulher, como todo humano vem nesse mundo. A Maria ficou gestante, né? Em gestação uns 9 meses, que nasceu. Se beliscasse Jesus, o bebê ficava roxo. Deus, através do anjo, orientou ele para ele fugir, né? De Israel, foi para o Egito, porque o Herodes queria matá-lo. E daí teve aquela cidade, aquela vila que foram todos, né? As crianças foram assassinadas, né, queridos? Vocês conhecem essa história. Depois Deus envia o anjo falando: José, pode voltar, que aquele que queria a criança morta já morreu. Aí Jesus vem, querido, se apresenta no templo. Todo o tempo dele normal, que ele não é acelerado, foi tudo aconteceu de maneira natural. Pastor, como que você explica então Jesus expulsando demônios, curando enfermos, fazendo sinais e maravilhas? Jesus veio nos mostrar essa autoridade que você viu no Salmo 8. A autoridade que está sobre a vida do homem. Ele não criou algo novo, queridos, não foi uma doutrina nova. Quando você vê, por exemplo, alguns profetas, lembra que o Elias, ele moveu o sobrenatural. Ele orou o céu cerrou, ele orou novamente e voltou a chover. Não foi assim, queridos? Ele orou novamente e caiu fogo dos céus para queimar o holocausto. Depois o Eliseu, da mesma maneira, né, até fez o dobro, né, teve uma unção dobrada de Elias, queridos, né? E o Elias manifestou 7 sinais, né, Deus através de Elias. O Eliseu teve 14. Depois da sua morte cumpriu 14, quando jogaram um defunto, né, um homem, um morto ali, um cadáver nos ossos, tocaram nos ossos de Eliseu, estavam sendo invadidos, né, pelos midianitas. Quando ele tocou nos ossos do Eliseu, ele voltou à vida, ele levantou, olhou e viu que estavam sendo atacados e saiu correndo junto com o povo de Israel. Imagina, o cara acabou de ser ressuscitado, né, e já estava correndo, lutando pela vida novamente. Amém, meus amados? Ele se cumpriu o 14º, né, sinal, como porção dobrada, né, de Elias, né? Ou seja, esses homens manifestaram o poder de Deus. Você vê o Davi, de outra maneira, ele disse assim: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não seria atingido. Então você vê Davi manifestando o poder de Deus através da guerra, queridos. Você vê o Sansão com uma força absurda, né, rasgando um leão no meio, queridos. Imagina, ele pegou o leão, rasgou no meio. Quebrou aquelas colunas, né? Tudo aquilo que você viu, a força de Sansão. Ou seja, eles manifestaram um pouco o que Deus deu ao homem, que o homem não tinha conhecimento. Aí o diabo fala: não, aquele ali é um especial, aquele ali é diferente, aquele ali tem a unção de Deus, ele é o escolhido de Deus. Mas não, queridos, é toda a humanidade. Deus fez isso, não foi por mim, por você somente. Jesus, ele não se entregou naquela cruz para salvar uma meia dúzia de pessoas. Ele fez isso por toda a humanidade, em todas as gerações. Amém, meus amados? Então Jesus, ele fez isso por nós. E ele veio nos mostrar. Imagina que foram lá acordar Jesus, estava no barco, uma tempestade, o barco estava quase afundando. Aí eles: mestre, não te importa que pereçamos? Os apóstolos disseram. Jesus falou assim: até quando eu estarei com vocês? Por que vocês não têm fé? Aí Jesus levanta meio que bravo, repreende o mar, repreende o vento, e olha para eles e fala: até quando vocês não vão crer? Eles não conseguem entender, ficam: uau, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas Jesus dá uma bronca neles, fala: por que vocês ainda não resolveram fazer isso? Aí daqui a pouco veio um homem lá: olha, Jesus, eu levei meu filho, que o espírito que está nele joga ele no fogo, joga ele na água, tenta matar ele, e os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Ó, geração incrédula, má, até quando estarei convosco? Ou seja, o que Jesus está dizendo com isso? Eu estou tentando ensinar vocês. Eu estou ensinando a vocês o que o Pai ofereceu a vocês e vocês desconhecem. Eu estou mostrando a vocês, mas vocês precisam exercer isso. Aí Jesus chama os 12 e fala: vem cá, 12, eu estou dando autoridade para vocês, tá? Vão lá e tudo que eu ensinei, vocês ensinam também. Lembra das palavras que eu ensinei a vocês? Quero ver se vocês lembram. Vão lá ensinar. E eu vou dizer para vocês: autoridade sobre os espíritos, né? Onde vocês tocarem enfermo será curado. Podem ir. Eles voltaram maravilhados: glória a Deus, Senhor, Jesus, os espíritos se nos submeteram. Aí Jesus falou assim: não fique feliz porque os espíritos se submeteram a você, mas fique feliz porque os nomes de vocês estão sendo arrolados lá nos céus. Glória a Deus, queridos. E depois Jesus chama 70, começou nos 70, agora vão vocês, 70. De 2 em 2, vão lá, da mesma instrução. Não confia no dinheiro, por isso não leve alforje, não leve 2 túnicas. O lugar que você entrar, você fica naquela casa, você fica, anunciar e correndo de Deus está próximo. Se o lugar não receber você, você vira as costas, sacode o pó da sandália, porque eu garanto a vocês que vai haver mais rigor contra aquela cidade do que Sodoma e Gomorra.
e vão para onde querem escutar vocês. Amém, meus amados? Ou seja, aí os 70 manifestaram todo aquele poder. Aí Jesus, quantas vezes ele disse, filhos, tudo que eu, palavras de Jesus, tudo que eu fiz, vocês também farão, e coisas maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. Ué, quando ele diz tudo que ele fez, o que ele fez? Ele curou cego, purificou leproso, levantou paralítico, multiplicou pães, repreendeu o vento e o mar, queridos. Ou seja, ressuscitou Lázaro 4 dias morto, ressuscitou a si mesmo. Olha, ele falou, tudo que eu fiz, vocês farão. Você está entendendo? Que Jesus ele falou várias vezes. Outra vez ele falou, filhos, tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Não pense que tem a ver com vocês. É para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o segredo, eu farei. Glória a Deus, meus amados. Ou seja, queridos, o ser humano ele não sabe a autoridade e o poder que está na vida dele. E por causa disso ele tem sofrido muito. Porque Deus deu autoridade. Vou ler de novo, versículo 5. Senhor, tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Deus coroou o ser humano de glória e honra. Tu fez o ser humano, o homem, dominar sobre as obras das tuas mãos, todas. Sobre os teus pés tudo puseste, tudo, quando está escrito tudo, é tudo. E os anjos, queridos, quem dá ordem é Deus. Mas lá em Hebreus, o apóstolo Paulo falou que os anjos são seres celestiais que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão a nosso serviço. É por nós, queridos. Aí, que mais? Todos os rebanhos e manadas, animais selváticos, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares, tudo está debaixo do domínio do ser humano. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome, lembra o nome do Senhor, né? Em toda a terra. Glória a Deus, queridos. Salmo 9. Toma posse dessa palavra, queridos. Toma posse disso que Deus ministrou para você, tá? Procura entender o que Deus cada vez mais se aprofunde nisso. O que Deus, que autoridade, quais são as sortes de bênçãos lá em Efésios, né? Todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo que ele conquistou para mim. Procure, pensa sobre isso, pensa que isso não é uma exclusividade do pastor, não é uma exclusividade do apóstolo, do bispo, do ungido, né? Mas é do crente, daquele que acredita verdadeiramente no seu nome, no nome de Jesus. Salmo 9. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Então aqui o salmista ele começa, né, com o desejo de exaltar o nome do Senhor, né? Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Então, quando os inimigos se levantam, né, e batem de frente com Deus, eles tropeçam e caem, né? São destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Queridos, quando nós estamos com Deus, Deus ele nos defende. A questão é por que muitas vezes nós sofremos, voltando àquele Salmo 8, né? Por causa do sofrimento, lembra que eu disse, as pessoas estão deslocadas. Não é só você falar assim, eu vou tomar posse, eu vou orar, as coisas vão acontecer. Não, para que isso aconteça, você tem que estar o quê? No local certo, você tem que estar na vontade de Deus. Jesus falou assim, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Pedistes e não recebeis, porque pedis maus, para envanjar nos vossos próprios deleites. Ou seja, quando as pessoas pedem por causas próprias, né? Simplesmente coisas que pensam só nele, né? Então, nessa situação, Deus não escuta, né? Coisas, esqueci, fugiu a palavra agora. Coisas, né? Quando pensa só em si, né? Ou seja, quando a gente pede para a glória, a gente entende quem é Deus, o que ele fez por nós vamos conhecendo o que Deus fez, os seus ensinamentos. Jesus ele fala assim, por exemplo, aos judeus, né, convertidos. Ele falou assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Então tem uma condição, nós conhecermos a palavra de Deus, entendermos a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Jesus. Aí sim nós podemos pedir, nós recebemos a autoridade que ele conquistou para nós a preço de sangue, para nós usarmos.
Glória a Deus por isso, queridos. Então, o Davi, né, o salmista aqui, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele defendia a justiça, queridos, né, ele lutava pela vontade do Pai, então ele via os inimigos dele caindo. Como que um homem entra numa batalha, 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita e ele não é atingido? Isso é impossível. Só é possível para Deus, porque tudo é possível para aqueles que creem. Vocês entenderam, queridos? Humanamente falando, é impossível. Pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. Ou seja, né, quantos ímpios, queridos, que se levantaram contra o povo de Deus já não existem. A gente tem dificuldade até de lembrar os nomes. Você já estava tentando lembrar o nome dos... agora não, fugiu. Como que é aquele... O povo lá da terra do Golias, eles eram os filisteus. Imagina, a gente lê tanto filisteus, mas cadê os filisteus hoje? Pastor, tem lá a descendência para frente, mudou o nome, mas não existe mais os filisteus. Cadê os amonitas? Os moabitas, queridos, né? Aqueles poderosos, queridos, né? Que batalhavam, que eram inimigos do povo de Deus. Onde que eles estão hoje? Existem alguns ainda dos egípcios, mas o que é o Egito perto das dinastias faraônicas? Né? O que é o Egito hoje? É nada. Estão entendendo, queridos? Os inimigos foram envergonhados, estão sendo riscados do mapa, né? E tem outros que estão se levantando futuramente e vão ser riscados do mapa. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todos sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre, desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. De fato, queridos, a gente tem dificuldade, né, de lembrar muitas vezes o nome das cidades, aqueles povos poderosos que se levantaram, os edomitas, né, a descendência de Esaú. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio, sabe para quem? Para os oprimidos. Quem está oprimido? Então se refugie em Deus. Peça misericórdia de Deus, peça ajuda dele, que ele é o refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Quando a luta vem, queridos, corre para ele, queridos. Não precisa correr para Deus só no momento da luta e dificuldade, né? Mesmo você justo que teme a Deus, quando a luta vem, corre para Ele. Senhor, em Ti eu me refugio, em Ti eu me escondo, Senhor. O Senhor é meu abrigo seguro, a minha torre forte. 10. Os que conhecem o Teu nome confiam em Ti. Aqui tem mais um segredo. Quem conhece o nome de Deus confia em Ti. Pastor, quando você fala isso, os judeus eles têm lá a questão lá do YHWH, né? O Yod, Re, Vav, Re, né? Ou a maneira que se fala, né, Yahuwah, né? Queridos, esse é o nome de Deus? É o nome de Deus, mas esse nome que nós devemos conhecer, tudo bem, queridos, né? Conhecer esse nome é o nome de Deus, aleluia, Yahuwah, né? Mas o nome que nós temos hoje para invocar, que é o nome de Deus para nós, chama-se Jesus Cristo, tá? Não, pastor, é Arusha, não, é Yeshua, queridos, é Jesus Cristo. Então, eu fui batizado no nome de Jesus, eu aceitei, eu conheci a Deus no nome de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele se apresentou para nós aqui no Brasil com o nome de Jesus. Lá nos países, né, latinos, né, é Jesus, nos Estados Unidos, né, na língua inglesa é Jesus e assim por diante. Eu sei que tem judeus que chamam Jesus de Yeshua hoje, né? E Yeshua seria o nome pós-babilônico, e daí pré-babilônico seria Yahusha, né? Então não tem problema, queridos, mas também tem judeus que chamam de Jesus. Por quê? Porque no tempo de Jesus, que estava sob o domínio romano, eles falavam o mundo inteiro praticamente falava grego. Grego era a língua franca naquele tempo. Tanto que 70 anos depois de Jesus, queridos, né, teve aquele concílio de 70 anciãos judeus que eles fizeram ali a Septuaginta. Desses 70, 3 chamavam-se Jesus, para vocês verem como Jesus era um nome comum. Não foram dados o nome depois de Jesus, né? Mas sim porque era um nome comum nos tempos de Jesus, né? Era dado o nome Jesus para os judeus, queridos, tá? Que era a língua franca, tá? Só não tinha o J, né? Não tem o J no grego, então é Jesus. Amém? Então eu acredito fielmente mesmo, né?
Existe essa grande probabilidade, porque era a língua franca, existem vários documentos do passado que mostram que esse nome era comum. Então existe uma grande probabilidade de ser Jesus mesmo, o nome de Jesus, e não Yeshua, né, que é a sua forma original. Mas independente se é ou não é, queridos, né, eu fui batizado no Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. Então esse nome que eu invoco, esse nome que você pode invocar sem medo, tá? Então, os que conhecem o teu nome, os que conhecem o nome de Jesus, quem é Jesus, o que ele ensinou, o que ele espera de cada um de nós, aí, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Opa, Deus, ele pede conta do sangue derramado, queridos. Ele não esquece, tá? Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Então, quem está oprimido, clame a ele, queridos. Quem não faça coisa errada, queridos, porque ele vai pedir. Por mais que Deus seja amor, ele não deixou de ser justiça, tá? O amor e a justiça, eles andam junto. O verdadeiro amor com a verdadeira justiça, né? As pessoas tendem a difamar ou distorcer a justiça hoje. Sempre justiça é quando a pessoa é beneficiada. Ah, foi feita justiça. Por quê? Porque eu ganhei essa causa. Nem sempre é assim, tá, queridos? Justiça quando o certo, né, prevalece. O que é certo prevalece. Versículo 13. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte. Mais uma vez o Davi clamando a Deus, né, pelo socorro dele. Para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. O Davi falava muito isso, né, queridos? Me ajuda, Senhor, porque eu quero te louvar. Ontem nós vimos, né, ele escreveu ali no Salmo, não sei se foi o 6, se não me engano, o 7. Ele diz assim, Senhor, as pessoas que estão na sepultura, eles não te louvam. Ou seja, não deixa eu ir para a sepultura porque eu quero te louvar, eu quero te engrandecer o teu nome. Quanto sofrimento e luta, né, angústia passou o Davi, né, queridos? Isso fortaleceu o caráter dele, né? Você consegue imaginar, queridos, que ele encontrou Saul 2 vezes, queridos, né? Por 2 oportunidades, ele estava numa caverna e Saul foi. Primeira vez ele foi para... como que eu posso falar? Se aliviar, né? Foi ali se aliviar. E Davi estava no fundo da caverna e encontrou o Saul literalmente com as calças arriadas, queridos. Olha a vergonha, o vexame que estava Saul. E o servo de Davi, o amigo de Davi, disse assim, Deus entregou seu inimigo nas suas mãos, mate ele agora e acabe com isso. E a resposta de Davi foi não, jamais levantaria a mão contra o ungido de Deus. Quem levantou ele foi Deus, quem vai tirar ele será Deus. Imagina uma pessoa, que olha o caráter de Davi para fazer isso, tomar essa atitude. E depois, uma nova situação, queridos, né, semelhante. O Saul foi descansar na caverna, mas ele não foi sozinho. Ele foi junto com seus, ou perto da caverna, ali no arraial, com seu comandante, com todo o seu exército. Deus fez todos caírem no sono. E Davi passou por entre eles ali e pegou ali o cetro a jarra, né, e o cetro do rei, e depois foi bem longe lá e falou, ó rei, mais uma vez Deus entregou sua vida nas minhas mãos, mas eu a tive como preciosa. Aí o rei, é tu, meu filho Davi? Tá aqui, ó, cadê? Pergunta aí pro comandante, cadê o cetro do rei? Cadê o jarro de água do rei? Tá aqui na minha mão. Eu estava aí, eu podia ter estendido as mãos contra o Senhor, mas jamais faria isso contra o ungido do Senhor. E o amigo de Davi falou mais uma vez, olha Davi, pela segunda vez Deus entregou o teu inimigo nas suas mãos. Sabe o que significa? Que você perdeu aquela chance, Deus está te dando mais uma oportunidade, não perca essa. É assim que as pessoas carnais elas pensam. Não, agora Deus está te dando mais uma oportunidade. Com certeza é um sinal de Deus para você se levantar contra ele. Ele falou, filho, é um princípio, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Eu não levantei antes, não vou levantar agora. Não mudou nada. Deus não mandou fazer nada disso. E Deus o honrou, queridos, né? Por isso ele foi um grande rei, né? Maior rei de Israel, com certeza, depois de Jesus Cristo. Caráter, né? Vamos ler. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, e os teus pés ficaram presos no laço que esconderam. Ou seja, eles armaram armadilhas contra mim, contra o seu povo, e eles caíram nas próprias armadilhas. Glória a Deus, queridos. Creia nisso, tá? O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas.
Interlúdio, pausa. Né? Pausa porque é uma canção, tá, queridos? Os salmos são orações em formas de cânticos, né? Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Olha que interessante, os pobres nunca serão esquecidos, nunca. E os necessitados nunca serão frustrados a esperança deles. Como assim, pastor? Meus amados, as pessoas elas dão muito valor ao dinheiro, e isso é um mal muito grande. Jesus ele conta uma parábola do rico e de Lázaro, e ele fala uma coisa que poucas pessoas prestam atenção. Quando ele diz a justificativa, por que o Lázaro foi justificado, ele diz assim, ele sofreu muito. Ele sofreu a vida inteira e agora ele será consolado. Ué, tá aqui, ó. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem frustrará a esperança dos necessitados. Se cumpre essa palavra, queridos. Não fez bem ou mal, não, ele sofreu muito, agora será consolado. Enquanto o outro teve uma vida regalada, Jesus diz isso. E agora ele vai estar em tormentos. Ou seja, ele não se lembrou de Deus, Deus abençoou muito ele não se lembrou de Deus, agora ele vai sofrer. E o outro sofreu e manteve a sua justiça. Não é verdade? E agora ele vai ser consolado. Uau, queridos, né? 19. Levanta-te, Senhor, não permita que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações, na tua presença serão, Davi. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Bom. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus por essa palavra. Vamos deixar esses dois salmos, queridos, tá? Toma posse daí, medita nele, né? Em nome de Jesus. Poderia ler mais alguns ali, mas eu me dei por satisfeito. Eu quero estar ministrando bastante no meu coração a respeito do que eu passei a vocês também aqui, né? Sobre o Salmo 8 e agora o Salmo 9, né? A autoridade que Deus deu a nós. Medita sobre isso, queridos. Ore a Deus sobre essa palavra. Peça a Deus para estar no centro da vontade dele, para que você possa ter uma resposta de oração que você nunca imaginou ser possível. Jesus falou, tudo que eu fiz vocês farão, e coisas maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. Amém, meus amados? Tudo é possível aquele que crê. Ou seja, né? Medita sobre isso, queridos, tá? Talvez você esteja passando uma luta grande, uma adversidade, e você tem as ferramentas na sua mão para você se livrar delas, mas você não sabe usá-las, né? E quem sabe Deus venha ministrar, né? Eu oro para que Deus, o Espírito Santo, ministre no teu coração, e quem sabe uma só palavra que você lançar, esse mal vai cair por terra, vai bater em retirada, e a tua situação vai mudar. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Toma posse dessa palavra, meus amados, em nome de Jesus. Foi algo muito especial que Deus falou, tá? Vou deixar o programa um pouquinho mais curto hoje, queridos, tá? Mas não por causa disso, menos, né? Ou seja, Deus não falou, pelo contrário, Deus falou muito. Espero que isso venha surtir o efeito, né, que Deus quer na sua vida, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, meus queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida de cada um de vocês e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus amados. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe.